Queridos amigos, mais uma vez o nosso encontro é virtual. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, equilíbrio, né, num momento tão difícil para todos nós. Hoje nós vamos falar de um espírito muito querido, muito especial para todos nós. Durante o mês de junho, ele é muito falado, muito festejado, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal. Ele é um santo muito festejado e muito comemorado, né? Nós estamos falando de Santo Antônio, também conhecido como o Santo Milagreiro, o Santo Casamenteiro. Na sua passagem pela terra, ele foi batizado com o nome de Fernando, mas também é conhecido como Antônio de Lisboa, por ter nascido em Lisboa. Mas o nome que ele ficou mais conhecido e que todos nós já nos acostumamos a chamar é Antônio de Pádua. Exatamente porque durante o período que ele viveu em Pádua, foi um período curto, mas muito intenso, e ele criou laços muito afetivos, realizando ali muitos dos chamados milagres de Santo Antônio. Pertenceu à ordem de Francisco de Assis, sempre muito dedicada aos pobres, a combater as injustiças sociais. Grande orador, falava com simplicidade, chegava a tocar os corações. E as pessoas se reuniam e formavam multidões para ouvi-lo. E era um grande conhecedor da Bíblia, e a base de todas as suas palestras é o Evangelho de Jesus. Uniu de forma magistral estudo, oração e ação no bem. Destacamos uma de suas falas que toca profundamente em relação ao momento que vivemos. Ele disse assim: a paciência é o baluarte da alma. Ela a fortifica e defende de toda perturbação. Essa compreensão sobre a paciência nos ajuda a enfrentar esse momento tão desafiador. Precisamos exercitar a paciência para não chegarmos a momentos de desequilíbrio, de transtornos, de perturbações, como dizia Antônio de Pádua. Muitos são os poemas dedicados a Santo Antônio. Destacamos esse para nossa reflexão. Santo Antônio missionário, que através da pregação convertestes a Jesus Cristo o ateu e o pagão. A sublime vocação infundi em mim também. A sublime vocação de levar a boa nova do Evangelho ao meu irmão. Santo Antônio, tu que levas nos teus braços Jesus Cristo ainda criança, ilumina os meus passos, dá-me um pouco de esperança. Clamamos nesse momento que esse querido amigo possa nos ajudar a levar a boa nova, a transmitir a mensagem do Mestre a todos que encontrarmos, porque só essa certeza da sua presença nas nossas vidas poderá fortalecer a nossa esperança. Esse ser iluminado é para a Igreja Católica Santo Antônio. Para nós espíritas é um missionário, um espírito com alto grau de evolução, que teve uma compreensão mais clara do seu propósito de vida aqui na Terra. No poema que lemos, é dito que Santo Antônio leva nos braços Jesus Cristo ainda criança. O fato que justifica a imagem que vemos sempre de Santo Antônio com Jesus criança nos seus braços
só foi revelado após sua morte, de acordo com o pedido dele. E o fato que aconteceu foi o seguinte: o conde Tiso acolhia o sacerdote em sua casa, na cidade de Pádua, quando certa noite percebeu que alguns raios de luz saindo das frestas da porta do quarto onde o sacerdote dormia. O conde se aproximou, olhou e viu a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto observava, o menino desapareceu. O conde, perplexo diante daquilo, ficou estático. E o sacerdote Antônio de Pádua, percebendo a presença dele, se dirigiu a ele e pediu que ele não contasse a ninguém aquilo que ele viu, que esperasse o dia da sua morte. Só depois da sua morte ele poderia contar, o que o conde obedeceu. Os milagres de Santo Antônio de Pádua são conhecidos e muito disseminados. Há vários milagres relacionados com os animais, relacionado com o pai dele. A força da sua fé correspondia aos ensinamentos de Jesus. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Com base nessa fé edificante, ele fazia os animais obedecerem às suas ordens, interferia nos fenômenos da natureza, fazendo com que as coisas acontecessem de acordo com o necessário. Conta-se que ele estava pregando na praça e caiu uma chuva muito forte. A tendência era as pessoas dispersarem, e ele manda que as pessoas ficassem, que elas não se molhariam, e isso aconteceu. A chuva caía em torno daquele lugar, mas no espaço onde as pessoas estavam, não caía chuva. Isso é fruto de fé, de absoluta confiança na força de Deus. Tem um poema, a oração, a Santo Antônio de Pádua, que fala por nós, pelo nosso país e pela nossa gente. Vou ler para vocês. Entre pobres e oprimidos, eu também sou peregrino, que ando errando na vida sem saber o meu destino. Hoje faço a Santo Antônio uma prece comovida, implorando a sua graça para mudar a minha vida. Onde houver um santuário deste grande padroeiro, nos caminhos que eu passar, serei sempre seu romeiro. Para pedir por minha terra, para pedir por minha gente, para pedir que em cada lar o amor seja presente. Esse é o nosso pedido, né? Que o amor se faça presente na nossa terra, para a nossa gente, que esteja presente em todos os lares, fazendo a união, o respeito, trazendo para cada pessoa a verdadeira confiança que o faz suportar os momentos mais difíceis. Através da mediunidade, que se constitui numa intermediação entre desencarnados e o mundo material, Antônio de Pádua, utilizando da sua faculdade mediúnica, desligou-se parcialmente do corpo físico
indo até o local onde seu pai estava sendo condenado injustamente. Lá chegando, defendeu-o, salvando-o da forca. Nesse momento aconteceu um desdobramento. Antônio de Pádua estava em 2 lugares ao mesmo tempo. A Gênese é um dos livros da codificação espírita. Ele, no capítulo Característica dos Milagres, explica, à luz da doutrina espírita, o entendimento sobre milagres. É importante nós lermos sobre isso, para que nós percebamos que, na verdade, muitas coisas que ficam sem explicação, hoje, com o Espiritismo, nós já explicamos muitos dos ditos milagres outrora. Antônio de Pádua faz parte da história do Cristo Redentor e da Ebom. O nosso querido Joventino, fundador dessas casas, tinha uma devoção muito especial por ele e mantinha isso no mês de junho, junto com a sua família, comemorando sempre através de doações aos pobres. Inclusive, a juventude da nossa casa, ela, ao ser criada, ela recebeu o nome desse amigo querido, a pedido de seu jovem. Então, ela ficou sendo chamada Juventude Espírita Antônio de Pádua, a nossa querida GEAP, que comemora o seu aniversário sempre no dia 13 de junho, e sempre fazendo uma homenagem para que os jovens entendam, para que os jovens conheçam esse protetor, esse amigo espiritual. Então, a sua história de vida é sempre abordada neste período de comemoração. Mas encerramos com mais um poema oração. Santo Antônio de Lisboa, de Pádua e do mundo todo, franciscano dos humildes, milagreiro e poderoso, que até o menino Jesus em seu colo carregou, confiado pela Virgem, Santa Mãe do Redentor. Rogamos por muita paz, harmonia, saúde e amor. Nesse dia tão festivo, quando todos lembram e oram em torno de Antônio de Pádua, que possamos aproveitar dessa corrente de luz e vibrarmos com o tamanho do amor deste ser, pela harmonia do nosso planeta, pelo equilíbrio moral e espiritual do nosso Brasil. Desejamos que os corações se unam em torno de um só objetivo: amai-vos, amai-vos, amai-vos. Obrigada. Fiquem com Deus.